Pessoal, desculpa aí no encerramento do outro módulo, porque teve um colega aqui no escritório e ele ativou o alarme, ele não sabia que eu estava aqui gravando, né? Então eu tive que ir lá para o alarme não disparar. Então a gente tinha parado na citação, né, que vai se dar na pessoa do advogado, né, de um dos réus ou dos dois réus, né, dos embargos de terceiro. Proposta a ação, né, feita a citação, os embargados poderão apresentar defesa no prazo de 15 dias. Admite-se qualquer matéria de defesa, certo? Exceto a alegação de fraude contra credores, que deverá ser deduzida em ação própria, que é a ação pauliana. Então, aqueles embargados lá, eles não poderão alegar o que? Fraude contra credores. Se eles quiserem desconstituir eventual alienação, já falamos, né, da ação pauliana, beleza? A ação pauliana também chamada ação revocatória, certo? Então, outro detalhe é que a impossibilidade, né, da reconvenção ante a incompatibilidade dos ritos, beleza? Não se admite, gravem só isso, não se admite reconvenção em sede de embargos de terceiros. Tranquilo? Feito isso, produção de provas, aplicam-se as regras do procedimento comum na produção de provas, né? E o juiz, ao final, saneado o processo, realizada a audiência de instrução, julgamento, se for o caso, né, proferirá sentença. Se forem julgados procedentes de embargo, o juiz determinará o quê? Expedição de mandado, né, de manutenção ou restituição em favor do embargante, né? Se ele já tiver perdido, né, a posse do bem, né, ou de manutenção no caso de ameaça, beleza? Eventuais despesas processuais serão suportadas àqueles que deram causa à constrição indevida, está lá na súmula 303 do STJ. Eventuais, repetindo, custas processuais serão suportadas por aqueles que deram causa à constrição indevida, segundo a súmula 303 do STJ. Proferida a sentença, cabe apelação, né, que será recebida no duplo efeito, tanto devolutivo quanto no suspensivo, tanto no caso de procedência quanto no caso de improcedência. Beleza? Tranquilo? Duas observações antes da gente encerrar. Eu ia seguir só no módulo, né? Duas observações. Primeiro, fraude contra credores. A fraude contra credores só poderá ser reconhecida em ação própria, ação pauliana. Então, os embargados não poderá alegar que aquele terceiro adquiriu o bem, né? Lembra dos requisitos da ação pauliana? Evento danoso, conluio fraudulento, né? Esse terceiro aí, ele pode ser atacado lá pelos embargados ao ajuizar os embargos de terceiro, fala, não, terceiro de má fé, ele estava em conluio com o alienante, então ele tem que perder esse bem, certo? Então o que acontece? Os embargados jamais poderão alegar isso em sede, né, de defesa nos embargos de terceiro, certo? Eles deverão manejar a ação própria, que é a ação pauliana, beleza? Está na súmula, leiam a súmula 195 do STJ, súmula 195 do STJ. Segunda observação, fraude à execução. Fraude à execução. Já a fraude à execução, ela é desnecessária, não precisa de ação específica para o seu reconhecimento. Não é necessário ação específica para o reconhecimento da fraude à execução. A sentença que julga os embargos, ela pode declarar ineficaz o negócio jurídico realizado em fraude à execução. Então, a sentença nos embargos de terceiro, ela pode declarar a ineficácia do negócio jurídico realizado em fraude à
execução. Será aquele caso em que o embargante, aquela pessoa que ajuizou os embargos terceiro, perdeu a ação, certo? Se ele perdeu a ação, ele pode correr o risco que de ter perdido sob o argumento que ele adquiriu um bem, né, em fraude à execução, que aquele negócio jurídico à época foi realizado em fraude à execução. Beleza? Embarque terceiro bem simples, tá? Leiam o material em PDF, leiam os artigos mencionados, leiam as súmulas mencionadas e façam as questões. Tranquilo, pessoal? Beleza? Dúvidas? Fórum, tanto no AVA quanto no WhatsApp, né, no nosso grupo lá da turma, né, não aquele grupo único, ou via e-mail, como vocês preferirem, tá? Um abraço, fiquem com Deus e obrigado.